Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina vetorial e geometria analítica. E aqui a gente vai estar iniciando o estudo da hipérbole, né? Mais um membro da família das cônicas. A gente estudou a parábola, estudou a elipse, agora vamos estudar a hipérbole. O estudo perpassa por uma trajetória bem semelhante. Nessa primeira videoaula eu vou estar apresentando uma aplicação da hipérbole e também definindo o vocabulário, os termos que vão aparecer, por exemplo, na dedução das fórmulas e também na resolução dos exercícios e dos problemas. Tá certo? Uma hipérbole, eu vou extrair um pouquinho, porque ela está aqui nessa figura, mas talvez você não esteja conseguindo ver, é uma figura mais ou menos assim. Vai ter um procedimento para desenhá-la, eu vou estar explicitando esse procedimento aqui, tá certo? Vou talvez estar fazendo um vídeo também no GeoGebra, mostrando como construí-la. Então, ó, é uma figura mais ou menos assim, é como se fosse uma elipse para fora. Né? Eu peguei uma elipse, parti no meio e virei ela para fora. Claro que aqui vai ser ilimitado, né? Ele vai continuando. Né? Ela vai ter dois focos, tá certo? Essencialmente o formato dela é esse. Daqui a pouco a gente vai tratar um pouco melhor. Por que eu estou mostrando esse formato? Porque nesta figurazinha aqui, trata-se de um telescópio refletor. Se eu não me engano, foi Isaac Newton que idealizou ele. Eu posso estar enganado, mas você veja aí. Tá certo? Pesquisa aí na internet. Eu acho que foi Isaac Newton que idealizou ele. O telescópio refletor, ele veio para substituir, né, em boa parte, os telescópios da época, que eram os chamados telescópios refratores. Só que esses telescópios tinham alguns problemas. Eles alteravam o formato da imagem, eles mudavam a tonalidade das cores, né? Parecido com o que acontece lá quando você estuda refração em física. Aí, uma alternativa a isso foi a utilização dos chamados telescópios refletores. Ele utiliza um espelho parabólico e um espelho hiperbólico colocados de maneira, digamos assim, bem particular, de modo a você poder visualizar, por exemplo, um objeto que está muito distante no espaço, certo? Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho o meu telescópio. Essa linha aqui de fora é o tubo dele, por onde vai entrar a imagem. Aqui eu tenho um corpo celeste, o qual eu quero observar. A parábola e também a hipérbole, elas contam com chamadas propriedades refratoras, refletoras. Eu não fiz nenhuma videoaula ainda, mas talvez eu esteja anexando essa videoaula ou antes daqui ou depois. Se eu anexei antes, beleza, você já sabe o que eu estou falando. Se eu anexar depois, beleza, já vou dar uma prévia do que eu vou falar. A parábola ela tem uma propriedade interessante. Se eu pegar aqui o eixo de simetria dela e eu pegar um raio, por exemplo, luminoso, imagina aqui um espelho, né? Pegar um raio luminoso aqui, ó, que incida paralelamente ao eixo principal, quando ela tocar na parábola, ela vai ser direcionada, ela vai ser refletida para o foco. Certo? Então, qualquer raio que toque, né, que venha paralelamente ao eixo principal, ele vai incidir no foco. Isso é o que utilizam, por exemplo, as antenas parabólicas. Né? Quando você pega uma parábola e gira, você tem uma parabólica ali. Certo? Então, os raios vêm de lá e eles vêm, digamos, paralelo ao eixo, né, ao transmissor lá, e quando ele bate na parabólica, ele é refletido exatamente para o receptor. Tá certo? Então, a parábola conta com uma propriedade dessa. Semelhante a essa propriedade, existe uma na hipérbole, que é a seguinte, a propriedade reflexiva. Ou seja, se aqui fosse um espelho, aqui não precisa ser um espelho, né? Pode ser só imaginário, não existe esse pedaço, né? Embora na elipse vai existir. E eu tiver um raio que ele venha para incidir no foco. Ele bate aqui, ele vai ser refletido, ó, no outro foco. Certo? Então essa é uma propriedade. E aí essas duas propriedades moram nesta aplicação. Então vamos a ela. Ó. O telescópio refletor, ele conta então com um espelho parabólico, com uma aberturazinha aqui, para onde vai passar a imagem, e um espelho hiperbólico. Perceba que tem o contorno da hipérbole. Tá certo? Fiz ele tracejado porque é só para a gente imaginar onde estaria essa hipérbole. Esse foco aqui, ele é tanto um dos focos da hipérbole, como também dessa parábola aqui. Ó. E esse aqui é o outro foco, onde a imagem vai ser formada. Então imagine que eu tenho um corpo celeste aqui, luminoso ou iluminado, porque eu preciso vê-lo, né? Então, ele vai mandar aqui sua imagem por meio de um sinal luminoso, e essa imagem vai bater na parábola, ou na parabólica. Na parabólica, ele vai ser, né, no espelho parabólico, ele vai ser
direcionada ao foco da parábola. Tá certo? Como eu expliquei ali. Só que, ao ser direcionado, um espelho, espertamente colocado aqui, um espelho hiperbólico, vai mandar, na verdade, ele. Se ele entraria para bater nesse foco, ele volta e vai no outro foco. Esse aqui é um foco somente da hipérbole. Certo? Então, assim, você tem a formação da imagem. Então, aí, o observador aqui, ó, o olhinho dele aqui, ó, vai enxergar este objeto aqui. Certo? Muito antes desses espelhos, os gregos, né, se eu não me engano eram os gregos, eles já estudavam as cônicas. E aí percebeu-se que se você fizesse um certo corte sobre o cone, você geraria uma certa figura que tinha uma propriedade. Certo objeto que tinha uma propriedade, que é o que eu vou listar daqui a pouco. Então é o seguinte, se eu fizer esse corte aqui, ó, agora o corte não é nem oblíquo, de modo a sair por aqui, com uma elipse, nem sair pela base assim. Ele é simplesmente reto. Né? Digamos assim, na vertical mesmo. Então essas duas figurinhas aqui, ó, os dois ramos, né, que a gente chama assim da elipse, ó, aparecem aqui. Embora pareça ser uma parábola, mas não é. O corte aqui ele é, digamos assim, perpendicular, digamos, à base do cone. Né? Imagina um cone certinho, né? Então você cortando aqui, você vai ter os dois ramos da hipérbole. Mas qual a definição de elipse? Você deve estar aí desesperado para ver. A definição de elipse é a seguinte, ó. Pô, elipse não. Meu Deus. Hipérbole, meu filho. Ô, confusão. Então, hipérbole é o conjunto de pontos de um plano cujo módulo, né? Cujo módulo da diferença a dois pontos fixos deste plano, que eu vou chamar de F1, F2, é constante. Certo? Acho que a definição é essa mesmo. Se eu não errei nenhuma palavra, você só lê aqui, gente, só para acompanhar, para não ficar... Definição a gente tem que definir corretamente, né? Não pode... Pega o conjunto de todos os pontos do plano, cuja diferença das distâncias em valor absoluto, né? Isso mesmo. Pronto, é constante. Então, cujo módulo da diferença, né, desses dois pontos fixos é constante. Então, essencialmente é isso aqui. Ó. Então, eu tenho aqui dois pontos no plano, que eu vou chamar de F1 e F2, né? São os... Depois eu vou dar um nome a eles, são os focos, né, da nossa hipérbole. Então, ela vai ter aqui a propriedade seguinte. Esta curva aqui e essas duas curvas, se eu pegar um ponto qualquer, por exemplo, peguei um ponto P aqui, eu pegar essa distância aqui e essa, então eu vou ter o quê? D F1P menos D F2P igual a mais ou menos 2A. Por que mais ou menos 2A, professor? É porque assim, depende de onde para onde. Se eu estiver analisando essa distância aqui, perceba que essa é menor, né? Menos essa vai dar negativo. Mas se fosse um ponto Q aqui, ó, já daria positivo. Então por isso que a gente fala o módulo, ó. Aí fica só o valor positivo, tá certo? Então a gente bota aqui mais ou menos 2A e vai ser importante na hora da dedução. Então isso aí, essa figurinha aí é uma hipérbole. Agora é o seguinte, ó, a construção de uma hipérbole, ela é bem interessante. A gente faz ela a partir de uma circunferência, certo? Então eu vou apresentar aqui no quadro e aí eu já apresento todos os elementos que uma hipérbole vai conter, que são importantes para a gente estar entendendo seu funcionamento e resolver alguns exercícios, tá certo? Então, ó, a propriedade é essa. Se eu pegar a distância de F1AP subtrair da distância de F2AP, dá constante igual a 2A. Claro que aí a gente vai ter que a distância focal, né? Onde é que vai aparecer esse ar? Vou explicar tudo nesta figura, tá certo? Que eu vou fazer agora. Vou deixar a definição aqui. Deixa eu ver se cabe. Não.
Vou apagar também, porque vai que o desenho aqui fica muito grande. Então aí, se quiser, volta o vídeo. Tá certo? Então vou fazer aqui uma circunferência. Para a gente começar a desenhar nossa hipérbole, a gente faz uma circunferência de modo que os focos estejam diametralmente opostos nessa circunferência. O que é isso? Aqui está mais ou menos o centro dela, tá certo? Esqueci de marcar ali, mas acho que é mais ou menos aqui. Então, eu vou criar um eixo aqui, ó. Tá certo? Então aqui, nesse pontinho vai estar um foco, nesse pontinho vai estar o outro foco, aqui no meio o centro. Antes de fazer a minha hipérbole, eu vou traçar uma figurinha aqui, ó. Eu vou escolher aqui nessa circunferência 4 pontinhos e vou traçar um retângulo. Ele vai nos ajudar a esboçar nossa elipse, ou nossa hipérbole, tá certo? Estou falando elipse, gente, mas desculpa aí, é porque a gente trabalha tão pouco com hipérbole que acaba confundindo os nomes. Mas é sempre hipérbole, né? Peço desculpas. Então ele vai determinar aqui, né, um retângulo circunscrito que a gente chama de MNPQ. Passando aqui pelo centro C, eu vou ter duas retas, certo? Que vão passar também por MN. Então, assim, eu vou tentar aqui, né, meu centro já saiu do lugar, tudo bem, a gente remarca ele de novo. O meu centro parece que está aqui. Não tem problema não. Pronto, então, beleza. Aí, o que acontece? Nesse pontinho aqui, ó, minha elipse vai começar a partir, ou minha elipse não, minha hipérbole, ó, ela vai começar a partir daqui, ó, e ela vai meio que se aproximar dessa reta. Meu desenho ficou uma porcaria, como sempre, né? Mas é o que eu falo, né? Como você tem a internet, você pesquisa né? Então ela vai meio que percorrer, como se fosse assintoticamente no infinito, ela vai se aproximar bem dessa reta, né? Como se ela tivesse um comportamento que fosse ficar, digamos assim, retificado, né? Pronto. E a mesma coisa aqui, ó, passando por esse mesmo pontinho aqui, ó, ela vai se aproximar dessa retinha. Agora o meu desenho está distante, mas essas retas servem exatamente para isso. Ela vai ter um comportamento que a gente chama de comportamento assintótico, se eu for demais para lá, né? Certo? Então, aqui estão meus dois ramos, ou minhas duas folhas, digamos assim, da minha hipérbole. Isso aqui não ocorre, ela vai ficando cada vez mais perto, tá certo? E às vezes parece que está se afastando, né? Quando a gente tenta desenhar, a mão da gente tende a cair, pronto. Então, eu tenho aqui. Aí aqui tem alguns objetos que são o seguinte, ó. Esse carinha aqui eu vou chamar de A1, esse carinha aqui de A2. Aqui no meio vai passar perpendicular a esse eixo que contém F1 e F2. Vou marcar aqui, ó. Um ponto B1, aqui um ponto B2. Como eu falei, a hipérbole, ela se parece com a elipse nos seus elementos, tá certo? Vai ter o mesmo A1, o mesmo B2, tá? Então, assim, tem uma certa semelhançazinha quanto ao vocabulário, é parecido em algumas partes, tá certo? Então, eu tenho esses elementos aí. Então, vamos dar nome a esses indivíduos, tá certo? Vamos dar nome a esses indivíduos, ó. Esse primeiro carinha aqui, ó, quer dizer, primeiro os focos, né? F1, F2 são os focos da hipérbole. Eu posso ter falado da elipse 20 vezes durante a aula, me desculpe. Tem jeito não. É um costume que é difícil perder. 2C é a distância focal. Vou exibir ela ali na figura. Eu vou até abaixar um pouquinho aqui o nome, esses nomes, né? Porque eu já vou exibindo, né? Que, onde é que está essa distância focal? Antes vamos botar lá as distâncias, né? Então, a gente vai ter semelhante ao que a gente fez lá na elipse. Então você tem essa maior distância aqui, que eu vou chamar de 2C.
você tem uma distânciazinha menor. Eu não sei se você consegue ver, ó, de P até aqui, ó, que é 2A. Você tem uma distância aqui, ó, de B1 a B2. Tá certo? Deixa eu só prolongar aqui. Que eu vou chamar de 2B. É muita coisa que a gente acaba até esquecendo. Eu já ia falar os nomes sem nem o objeto estar aí no quadro. Então, ó, vamos começar de novo. Então, F1, F2 são os focos. 2C, distância focal, né, que é a distância entre os focos. Outro objeto é o centro, né? C maiúsculo é o centro, tá aqui. É o centro da hipérbole, né? Outro objeto que a gente tem é o eixo real, que a gente chama de A1, A2. Esse pedacinho aqui, ó, A1 até A2. Eixo real. A1, A2, tá certo? A gente tem também o eixo. Esse eixo aqui real, ele recebe o nome de eixo real ou transverso. Tá certo? O B1, B2 recebe o nome de eixo imaginário ou não transverso. Ou não transverso, tá certo? Aí aqui agora vem um ponto interessante, ó. Parecido com a hipérbole, ou com a elipse, eu tenho uma propriedade semelhante na hipérbole. Esse triângulo aqui, se você olhar bem como é que é um retângulo, aqui ia ter um ângulo reto, certo? Esse comprimentozinho aqui mede quanto, ó? Ele mede só A, ó, porque o todo é 2A, então essa metade aqui mede só A. Esse comprimentozinho aqui mede B, porque esse todo aqui é 2B, então aqui mede B. E este aqui, é possível mostrar que ele vai medir exatamente C. Tá certo? Que é metade da distância focal. Então, aí segue a relação agora, inverteu as coisas, que C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, cuidado aqui. Ó, esse aqui é o C do centro, gente, ele é um C maior, viu? Maiúsculo. Então, agora a nossa relação muda um pouco. Na elipse, a gente tinha que A ao quadrado era B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui, a gente já tem o contrário, né? Já tem uma relação diferente, que é o C ao quadrado aqui, que passa a ser a hipotenusa do triângulo, certo? Então, aqui estão todos os elementos que a gente vai precisar para estar desenvolvendo os estudos posteriores, tá certo? Estudando propriedades, tudo mais. Então, a gente vai estar... tá tudo posto aqui no quadro. Claro, tem uma aplicaçãozinha interessante, gostei muito dela. Fico devendo ainda, né? Não sei se vem depois dessa videoaula, pode até ter vindo antes, eu estar repetindo coisa, sobre as propriedades reflexivas das cônicas, tá certo? Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.